Olá, muito boa tarde. Em meio à crise diplomática, ministro Silvio Almeida critica Israel em reunião da ONU. Fernando Haddad é diagnosticado com Covid-19 e presidirá reuniões do G20 de forma virtual. Prazo para empresas entregarem relatório salarial termina na quinta-feira. Está no ar o JP Agora. Oferecimento Vestibular Online Uniub. É para chegar chegando. Inscreva-se em uniub.br. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, criticou a atuação de Israel no conflito em Gaza durante discurso em reunião da ONU nesta segunda-feira. Pedro Canguçu com a gente, com as informações. Boa tarde, Pedro. Boa semana. Olha, muito boa tarde para você. Almeida sustentou haver desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel e afirmou que o país fere normas internacionais ao ocupar territórios palestinos. A fala ocorre em meio à crise diplomática iniciada após o presidente Lula comparar as ações de Israel ao Holocausto. Na avaliação do ministro, há uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos. Ele alegou que a ocupação de Israel é ilegal e viola normas internacionais. Por isso, pediu aos membros da ONU que reconheçam a situação e atuem para a mediação do conflito. Depois de Lula comparar as ações de Israel a Hitler, o presidente reafirmou na sexta-feira que a ação do exército de Israel na faixa de Gaza é um genocídio e voltou a defender a criação de um Estado palestino. Além do governo de Benjamin Netanyahu declarar Lula uma persona não grata, foi pedida uma retratação por parte do presidente. A declaração motivou ainda um pedido de impeachment contra Lula. Encabeçado por mais de 140 parlamentares da oposição, o grupo sustenta que houve comprometimento da neutralidade do Brasil após as críticas feitas pelo chefe do executivo sobre a conduta de Israel no conflito de Gaza. Leal. Muito obrigado, Pedro. Uma boa tarde para você. Bom trabalho nesta segunda em Brasília. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi diagnosticado com Covid-19, o que poderá comprometer a participação presencial dele nos eventos do G20 no Brasil, que ocorrem nesta semana em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa, Haddad se sentiu indisposto ontem e fez o teste que apontou a infecção pela doença. Apesar disso, o ministro passa bem. Por nota, a pasta informou que a participação presencial de Haddad nos compromissos do G20 ao longo da semana poderá ficar comprometida, mas que o ministro presidirá as reuniões de forma virtual, com a participação presencial do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, disse a pasta em nota. Prazo para empresas com mais de 100 funcionários enviarem o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios do primeiro semestre de 2024 termina na quinta-feira. João Camilo com a gente, as informações. Boa tarde, João. Boa semana. Oi, Leal. Boa tarde para você e para quem nos acompanha nesta edição do JP Agora. Este documento, que é importantíssimo, precisa ser preenchido e enviado através do portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego. A prestação de contas, ela faz parte da política pública de igualdade salarial para erradicar preconceitos de gênero no trabalho. Todo semestre, as empresas deverão confirmar os dados informados pelo E-Social sobre salários e ocupações de empregados e empregadas. Também deverão ser informados os critérios adotados nas remunerações e as iniciativas de fortalecimento da contratação e promoção de mulheres. O descumprimento da lei prevê multa administrativa de até 3% da folha de pagamento, que ainda pode ser somada a outras sanções, como o pagamento de indenizações por danos morais em situações em que a mulher receba menos do que o homem nas mesmas condições de especialidade. Leal. Muito obrigado, João. Bom trabalho para você. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu te encontro logo mais, claro, às 7h25 da noite, no seu Jornal Paranaíba. Eu sei que você não vai perder. Tchau, até lá.